Olá, alunas, olá, alunos. A gente viu, né, na aula passada um pouquinho sobre o Maquiavel e a gente vai continuar falando um pouquinho dos contratualistas. Quem são os contratualistas, né? Eu deixei essa tela com vocês, né? Lembrando, o Maquiavel é categorizado como um dos primeiros filósofos a pensar a ciência política, a pensar a política de forma racional, né? Por isso a gente fala maquiavélico, você é muito maquiavélico, você não tem escrúpulos, né? Porque o Maquiavel não está pensando de uma forma amigável, ele está pensando de uma forma a partir do terror, do temor, né? As pessoas, para você ser um bom governante, e um bom governante de Maquiavel é o governante que se mantém no poder. Veja, não é o que acaba com as injustiças sociais, mas é o que se mantém no poder. Para você se manter mais tempo no poder, você tem que mostrar medo para as pessoas. Não é ódio, é medo. Fazer com que as pessoas tenham medo de você. Tá? Então ele foi o primeiro a pensar um pouco sobre isso, e aí surgem mais três, que nós chamamos de contratualistas. Eu já aviso para vocês uma coisa, não precisa gravar, não precisa, quem tá escrevendo, né? Não precisa escrever cada um deles, mas eu fiz esse resumo para vocês porque os contratualistas caem muito no vestibular. Caem muito. Não sei se vocês já viram na filosofia, às vezes já viram, né? Mas eu gostaria de retomar eles. Tem bastante coisa, então quem não quiser escrever aí, eu não vou pedir necessariamente tópicos específicos de cada um, mas eu preciso que vocês entendam a ideia mais ou menos de cada um desses contratualistas, tá bom? Então, ó, retomando, contratualistas são pensadores cuja ideia central é a ordem política surge de um acordo estabelecido entre os indivíduos. Então antes era um caos, e hoje nós temos uma ordem porque a gente fez um acordo entre a gente. Ó, você então vai me representar, você vai governar a nossa vida, tá bom? Esse acordo chama o contrato social, né? E o surgimento, né, é o que a gente fala da sociedade civil. Então tem o Estado, aquela pessoa que governa, e tem a sociedade civil, tá? Então, pontos importantes que vocês precisam saber sobre os contratualistas. Cada um deles tem uma coisa que eles chamam de estado de natureza, né? O que é o estado de natureza? É o estado que eu até coloquei ali, né? Também é chamado de estado primitivo. Ou seja, é aquele estado em que a sociedade, em que os humanos estão, eles são primitivos, que eles não desenvolveram um governo que é cada um por si, que não tem ninguém governando todo mundo, tá? Pensa em primitivos mesmo, aqueles homens das cavernas primitivos, tá? Então, quando eles falam de estado da natureza, a gente tem que perceber esse estado primitivo que os humanos se encontravam. E aí, né, a condição em que o humano depende, e é uma condição, né, em que o humano depende unicamente da sua força para se proteger e sobreviver. Ou seja, no estado da natureza não há Estado, né, não há governo. Né? Então existe a ausência de sociedade, é cada um por si. Mas isso mudou, né? Hoje a gente vota, no Brasil a gente viu que a gente é uma república presidencialista. Então a gente vota e a gente escolhe nossos governantes. Né? A gente escolhe, por exemplo, criou a ideia de família. Então tem alguém que vai ser encarregado daquele pequeno grupo. Tem a ideia de comunidade, né? Tem a ideia de, sei lá, tem uma pessoa, o diretor de uma escola, o diretor de uma empresa, né? Então tem uma pessoa que governa todo mundo, né? Como isso mudou? Qual é a mudança? Qual é o período de mudança isso? Quando que a gente começou a se organizar dessa forma? E não era cada um por si, né? Cada um que bastasse para se proteger e sobreviver. O primeiro pensador sobre isso é o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes é de 1588 e ele faleceu em 1679. Então, o Thomas Hobbes é esse senhorzinho aí com uma cara meio, né, de mal, assim, meio mal. Mas o Hobbes, ele tem uma visão muito negativa do homem, do ser humano. Ele escreveu um livro famoso chamado O Leviatã, né? E ele entende... Essa frase, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas é a frase do Hobbes. O homem é o lobo do homem. Tá? Então, o homem é o lobo do homem significa o quê? Significa que no estado de natureza, né, antes da gente ter a sociedade, o homem é mau. O homem, ele é violento. O homem, ele tem uma violência ilimitada. É o que ele chama de guerra de todos contra todos.
né? Essa é a visão do Hobbes. Então a sociedade precisou surgir para acabar com essa maldade. Ou pelo menos a gente deixar a violência só para algumas pessoas, né? Para o Estado, por exemplo, né? Então só o Estado pode usar a violência, tá? Então o Hobbes tem essa visão de que o Estado da natureza, antes da gente ter sociedade, a gente era muito violento. O homem é mau. Para o Hobbes é isso. O homem é mau, o homem nasce mau. E se a gente não tiver a natureza, se a gente não tiver o Estado para ajudar a gente a se organizar, a gente viveria numa guerra eterna, tá? Esse é o Hobbes. Aí, esse segundo pensador é o John Locke, né? Esse senhor que, meio coitado, né? Parece estar meio abatido, assim. Ele também, de 1600, né? Nasceu 100 anos depois que o Maquiavel publicou aí, quase 100 anos, né? Que o Maquiavel publicou O Príncipe, aquele textinho que eu li para vocês. E ele morreu em 1704, né? Pensando na Revolução Francesa no final de 1789. Então o John Locke já está mais próximo da Revolução Francesa. E aí, o que ele tem a nos dizer? Apesar de estar meio assim, né? Meio cadavérico aí. O John Locke, ele escreveu esse livro também, o famoso livro dele, que é o Ensaio acerca do Entendimento Humano. E ele diz que no estado da natureza, o ser humano não é nem bom nem mal. Ele é uma tábula rasa, né? E todos são livres e têm direito à propriedade privada. Então o Estado, ele surge e ele tem que surgir, mas para gerenciar os conflitos que as pessoas têm nas suas propriedades. Olha como isso já é uma ideologia muito burguesa, né? De manutenção da propriedade privada. Não é na manutenção da vida, não é na diminuição das desigualdades sociais, o fim das injustiças sociais. É que cada um tem uma propriedade privada, cada um tem um espaço. Ele não está defendendo que todo mundo tenha. Ele está defendendo que a defesa dessas propriedades é função do Estado, de gerar esses conflitos, né? Então o Estado seria como um juiz. Para o Locke, a gente não nasce nem bom nem mal, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais moral ou mais amoral, ou pior ou melhor, né? Ou bom ou mal, né? E o Estado vai gerenciar esses conflitos, né? Então, por isso a gente fala lá, né? Ele atua como um juiz. E a última frase ali, ó, pra mim é fenomenal. A gente tem o direito de se rebelar contra o Estado quando ele não gerencia os nossos conflitos. Mas veja, ele está a serviço da burguesia, que está crescendo, né? Então não é que qualquer pessoa pode se rebelar contra o Estado. É que o burguês, o que tem a propriedade privada, o que tem o direito de ir e vir, se for cerceado, isso se acabar, ele tem direito de se rebelar. Então não é tirar a burguesia do Estado, que ela estava tentando tomar, né? E colocar uma outra classe social. Não, é tirar esta pessoa que é burguesa e colocar uma outra pessoa que é burguesa que seja mais eficiente. Tá? Então, o primeiro que a gente viu lá é o Hobbes. O homem nasce mal e o Estado precisa nascer, precisa crescer, precisa existir para fazer com que a gente fique na linha, né? Para que a gente não seja violento. O Locke diz, não, a gente não nasce nem bom nem mal, mas o Estado é importante porque ele vai agir como um juiz, né? Então ele já pegou um pouquinho das ideias do Hobbes e já está pensando um pouco sobre isso. E aí vem o terceiro e o último que eu gostaria de conversar com vocês, dos contratualistas, que é o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nasceu em 1712 e morreu aí em 1778, né? Quase um ano antes da Revolução Francesa. Ele, por falar nisso, foi um grande influenciador da Revolução Francesa. As ideias deles foram bastante... As ideias dele influenciaram a Revolução Francesa, as ideias do Rousseau. E o que o Rousseau tem a nos dizer sobre isso, né? Ele tem um livro famoso também, que é do Contrato Social, de 1762. Ó, uns 15 anos depois já tem a Revolução Francesa, então 15 anos antes que ele escreve, né? De uma forma muito apaixonada. E ele diz que no estado da natureza, ou seja, antes da gente ter o Estado, ter um governo, ter alguém que nos domine, né? O homem nascia bom. Então o homem nasce bom, mas é a sociedade que corrompe a gente. É quando a gente precisa do outro, quando a gente começa a fazer aliança. Então eu, no meu estado da natureza, eu sou bom, né? Mas é a sociedade que vai me corromper quando eu começar a fazer aliança com outras pessoas, tá? Então, na verdade, não é que o homem é bom, mas é que o homem é amoral.
né? Essa frase, na verdade, não é bem uma frase do Rousseau. Rousseau nunca disse essa frase mesmo, mas essa frase ficou muito famosa, como se fosse ele tivesse dito. E simplifica um pouco as ideias dele, é importante pra gente pensar. Então, na verdade, não é que o homem nasce bom, é que ele não nem conhece nem bom nem mal. É como os animais, como um cachorro. Ele vai agindo por instinto, né? Mas, conforme a gente vai evoluindo, né, essa palavra de novo, evolução não é boa, mas é a palavra que eles usavam, conforme o homem vai evoluindo, ele vai sendo corrompido pela sociedade, ele vai criando a ideia de moral. Então, ó, o homem era amoral e tinha plena liberdade e igualdade. Essa é a ideia dele. Um pouco romântico, mas era que a revolução, os burgueses da revolução francesa precisavam. Olha a ideia de liberdade, de igualdade, né? E aí surge então um contrato social, né? Como que a gente fez isso, né? O contrato social surge para a gente regulamentar a propriedade privada, essa é a nossa perda da liberdade. Ou seja, o contrato social é importante para a gente preservar a liberdade. As leis são criadas pela vontade geral, ou seja, a vontade de um conjunto de cidadãos que visando o bem comum. Ele está indo contra quem? A monarquia. Né? Então o Rousseau está fazendo uma pesadíssima crítica contra a monarquia, dizendo, peraí, a gente está junto para a gente não perder nossa propriedade privada, para a gente ter o direito à terra. Antes a gente tinha liberdade e a gente tinha igualdade, e a gente perdeu essa liberdade e essa igualdade quando a gente decidiu se unir. Então a gente precisa voltar, a gente precisa ter de novo, né, reaver essa liberdade, essa igualdade que a gente tem. Por isso a Revolução Burguesa é importante, porque é a burguesia que vai subir no poder e vai retomar a liberdade e a igualdade para todo mundo. Então o Estado moderno para ele é super importante, né, a fundação desse Estado moderno já, a gente não está pensando só, né, no contrato social, nessas relações, mas nesse Estado, para manter a liberdade e as igualdades. Como a gente faz isso? As leis são criadas pela vontade geral, ou seja, a gente está falando do voto, né? A gente está falando de todo mundo escolher nossos governantes. Então não ser mais por herança, mas ser por voto. Então ele está questionando a monarquia, falando, olha, isso não funciona, e está pensando na república, né? Escolher os outros pelo voto, escolher os outros pela vontade, todo mundo decide. É lógico, lembrando que quando ele fala todo mundo, ele está falando dos burgueses. Né? Ele está falando que é a burguesia que tem a capacidade de fazer isso, mas ninguém tem essa capacidade. Nem a monarquia, nem o clero, nem os plebeus. Essa sociedade feudal está em ruínas. O Estado absolutista, onde todo o poder está concentrado na mão de uma única pessoa, está em ruínas. A gente tem que pegar esse poder e dividir entre alguns burgueses. Tá? De novo, eles são burgueses, eles estão pensando nisso. É assim que surge o Estado moderno, para manutenção do poder da burguesia, tá? Aí, ó, surgimento aquela palavra legitimidade do Estado, a última palavra embaixo. A gente vai legitimar que essas pessoas estão no poder, vai torná-las legítimos. É um convencimento, né? É um convencimento que a burguesia pode ficar no poder. Então é aí que ela convence todo mundo que ela pode ficar no poder, tá? Então, para finalizar, o Estado moderno, como que ele surge, né? A partir das ideias dos contratualistas. Aí, se vocês quiserem marcar, pode marcar, escrever, né? Os outros, quem quiser escrever, pode escrever, enfim, mas esse aqui é legal. Contratualistas, pensa a partir do Estado da natureza, como que era o homem antes de se unir com os outros, né? De fazer associações. O contrato social, que são essas associações, e eles também pensam no resultado desse contrato social. Porque a monarquia não deu certo, mas tem outro contrato social que a gente tem uma outra forma, né, uma outra forma que a gente pode fazer para que dê certo nas nossas liberdades, entendeu? A gente fez um contrato, mas não deu muito certo. A gente então tem que aprimorar esse contrato, que é a Revolução Francesa. Então os contratualistas, né, o Estado moderno é pensado a partir dos contratualistas. Né? E aí então que surge a ideia de regimes políticos, de diferentes regimes políticos, que é o que a gente viu em algumas aulas passadas, né? Monarquia, república, presidencialismo, enfim. Um regime político nada mais é que um conjunto de instituições, leis e valores que regulam a luta pelo poder em uma sociedade. Então a gente vai ter pessoas, a gente vai ter instituições, a gente vai ter regras,
nós vamos ter inclusive valores que vão dizer como a sociedade deve ser. E dentro dessa sociedade a gente vai lutar por esses valores. Tá? Tem valores que vão ser mais legítimos do que outros. Tem valores que vão ser mais importantes do que outros. E é nessa luta, nessa disputa por poder, nessa negociação, que a gente vai dizer qual que é melhor, qual que é pior. Nenhum direito está garantido, gente. E a gente vai ver na próxima aula exatamente isso. Que os direitos têm que ser conquistados. A liberdade tem que ser conquistada para todo mundo. A burguesia conquistou a dela e disse que todo mundo ia ser livre também, mas nós não é. A burguesia é livre. Os outros grupos sociais vão ter que lutar pela sua liberdade o tempo inteiro, porque eles não estão no poder. Quem está no poder é a burguesia. Tá? Então essa aula é isso. Até a próxima.